inconstante na relação da definição. Então, acho que a primeira pergunta que surge, assim, em geral, é o que seria o objetivismo? É uma pergunta bem básica, mas extremamente importante para a gente meio que entender como é que é a filosofia da autora. Que até serve para mim, porque eu também não sei muito bem. Então, objetivismo é um sistema filosófico. Foi criado pela Ayn Rand. E o que difere esse sistema filosófico de outros sistemas filosóficos é que ela considera que razão é um absoluto. E dessa identificação que ela faz, que a razão é um absoluto, daí o resto da filosofia dela é desenvolvido. Então, aí que vem a noção do egoísmo racional, individualismo, capitalismo, etc. Agora, o que significa dizer que é um sistema filosófico? A filosofia ela tem 5 ramos, ela tem 5 partes, vamos dizer assim. Que isso foi desenvolvido por Platão, que foi o primeiro grande filósofo da história. Então, é uma tradição filosófica, vamos dizer assim, histórica, para ter essa divisão de 5 partes. Essas 5 partes são metafísica, epistemologia, ética, política e estética. Certo? Então, metafísica é a área da filosofia, ou o ramo da filosofia, que estuda o que é a realidade. Então, o objetivismo vai dizer que existe uma realidade, e só uma realidade. É só isso daqui. E tudo o que existe faz parte da realidade. Para fazer um contraponto, se a gente pega platonismo, por exemplo, o platonismo te diz que existem 2 realidades. Existe essa e existe um mundo ideal. Da mesma forma, o cristianismo, que não é uma filosofia, mas é uma religião, o cristianismo te diz que existem 2 realidades. Existe essa e existe o céu, ou o paraíso. Na epistemologia, a epistemologia é a área da filosofia que estuda se conhecimento é possível para o ser humano. E se ele é possível, como é que eu posso obter conhecimento? Então, é aí que está a chave da filosofia da Rand. Ela diz que a minha razão, a minha capacidade de compreender o mundo é a única coisa que eu preciso para compreender o mundo. Eu não preciso de mais nenhuma outra coisa. Não preciso de revelação divina, eu não preciso da minha genética, eu não tenho instintos que me dizem fórmulas matemáticas. Só o que eu preciso é a minha razão, e isso é o suficiente para que eu possa sobreviver e para que eu possa prosperar. Ética é a área da filosofia que estuda como viver, e como viver como indivíduo. Ética não tem nada a ver com outras pessoas, inicialmente. Ética, primariamente, tem a ver com como é que eu vou viver a minha vida. Então, se eu estivesse ali onde o Paulo está, né, que é uma ilha deserta, ele precisa de ética da mesma forma. Ele precisa saber como é que eu vou viver a minha vida nessa ilha deserta. O que eu vou fazer? Que valores eu vou buscar? Valores ou coisas, vamos dizer assim. Que valores eu vou estar buscando? E qual é que é o modo que eu vou buscar esses valores? Isso que é denominado como virtudes. Então, primariamente, ética tem a ver com o que eu estou fazendo com a minha vida. E aí, perspectivas éticas diferentes vão te dar respostas diferentes para essa pergunta. Então, se o indivíduo é um altruísta, por exemplo, o Peter Singer, filósofo famoso, ele é um altruísta. Ele acha que tu deve viver a tua vida favorecendo outras pessoas. Os teus interesses não importam, o que importa é o interesse dos outros. Então, Peter Singer é uma pessoa que te diz que se tu tem 2 rins, tu não precisa de 2 rins, tu pode doar um dos teus rins para uma pessoa que está precisando. Agora, o que tu ganha doando um dos teus rins? Tu não ganha nada. Mas a outra pessoa se beneficia. Isso é, por definição, altruísmo, é viver para os outros. E Peter Singer literalmente diz isso. Esse é literalmente um dos exemplos que ele utiliza. E o Ken Red diz, não, eu tenho que viver a minha vida para beneficiar a minha vida. E quando eu encontro outras pessoas, que daí é na política, aí eu troco com elas, eu posso negociar com elas. Então, quando eu entro na política, aí é que eu tenho uma sociedade. Aí eu tenho várias pessoas vivendo no mesmo lugar. E a política estuda política como área da filosofia, que não é a mesma coisa que ciência política. O que é estudado na universidade como ciência política é outra coisa. Aí tem a ver com o que o presidente faz, o que o governo,
o que é uma democracia, etc, etc. São áreas de estudo diferentes. Tá? Então, política como filosofia, como ramo da filosofia, estuda como é que os seres humanos vão se organizar. Já que nós estamos na mesma área, né, no mesmo local, vamos dizer assim, como é que nós vamos nos organizar? Quais são as regras que nós vamos criar para nos organizar? E aí tu tem sistemas políticos diferentes. Tu tem um sistema político, uma ditadura, uma monarquia, em que a pessoa diz, eu tenho todo o poder, e eu posso fazer o que eu quiser. E todas as outras pessoas têm que me obedecer. Então, eu posso tudo e as outras pessoas não podem nada. Isso a ditadura é um tipo. A monarquia, por exemplo, é uma ditadura em que a fonte de seu poder é uma fonte divina. Então, o monarca, né, o rei, ele diz, Deus disse para o Papa que eu tenho que estar controlando aqui o pessoal. Isso é uma monarquia. Então, tu pode ter justificativas diferentes para cada um desses sistemas políticos. Então, Ayn Rand, na defesa do sistema capitalista, o que ela diz é que o Estado ele existe, ele tem uma função. O Estado existe para proteger direitos individuais. E a única função do Estado é proteger direitos individuais. Então, para ela, a questão, quando a gente fala sobre política, é o tipo de governo que a pessoa vive. Ele reconhece que o ser humano possui direitos individuais? Sim ou não? E aí, o Estado, ele proíbe o uso de força entre pessoas? Quando eu vou lidar com outras pessoas, eu tenho duas formas de lidar com outras pessoas. Ou é na cacetada, né, na ameaça, dizendo, a minha gangue é maior que a tua, eu tenho mais armas que tu, né, faz isso ou eu te mato, isso é um modo, ou eu negocio. Olha, eu tenho isso daqui, eu posso te oferecer isso e tu me oferece outra coisa. Se a gente já concorda, a gente troca. Se a gente não concorda, cada um segue o seu caminho. Então, é uma perspectiva política completamente diferente que ela tem, né, quer seja de uma ditadura, quer seja de qualquer outro tipo, né, no regime socialista, etc. E o último ramo é a estética, que é o estudo da arte, né? O que é arte e o que é o belo. E qual é que é a função que a arte tem para a vida do ser humano. Mas esse, normalmente, ele é deixado um pouquinho de lado. Se as pessoas tiverem interesse, eu comento mais sobre ele. Mas estou voltando à tua questão, o que é o objetivismo? Então, é um sistema que traz essas 5 perspectivas diferentes sobre questões que são fundamentais para a vida do ser humano. E a perspectiva que a Ayn Rand tem, ela é completamente diferente das perspectivas que outros filósofos apresentaram. Eu acho que isso já... A explicação que você deu responde assim umas 4 perguntas já, que foram basicamente sobre isso.